Bill Johnson diz que a fé, a dinâmica da fé, é como a gente se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao nosso redor, Zé. Porque um reino inferior não se sustenta. Não tem doenças no reino do meu pai, eu não aceito doenças na minha casa também. Não existe escassez no reino do meu pai, eu não aceito escassez na minha casa também. Não significa negligenciar as realidades naturais, significa trazer à existência uma realidade superior. Você lembra do milagre da viúva? A Bíblia diz que ela recolheu vasilhas, muitas, não poucas. E à medida que as vasilhas vazias eram colocadas, o óleo continuava escorrendo. Mas quando a vasilha acabou, o óleo parou de escorrer. Irmão, guarda isso aqui. A Bíblia não diz que o óleo acabou. A Bíblia diz que o óleo parou de escorrer. Porque todo recurso que vem dos céus, ele não acaba, mas ele para. Vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui. Ou vocês estão recebendo demais hoje, ou está difícil demais hoje. Eu não sei para que lugar a gente está indo, mas eu estou feliz com aquilo que Jesus está ministrando aqui. Eu estou feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui. Você está comigo ainda? O recurso que vem dos céus, ele não acaba. Porque se acabasse, precisaríamos aceitar a ideia de que o reino de Deus é um reino limitado. É um reino finito. Tem recursos não renováveis. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O reino de Deus é um reino inabalável, inesgotável, ilimitado. Então, se em algum momento, pega isso aqui com muito temor e guarda com amor no seu coração. Se em algum momento as sementes que Deus me dava para semear, Ele não tem me dado mais, significa que existe algo que eu fiz que gerou um impedimento daquilo que Deus queria continuar a fazer. Não significa que acabaram as sementes do celeiro de Deus. Significa que talvez eu não tenha sido encontrado como um bom semeador. A Bíblia diz que Ele dá a semente ao que semeia. É uma condicional. Deus dá sementes aos que semeiam. Sabe, se o óleo parou de escorrer em algum momento, eu preciso reavaliar. Será que as estruturas que eu preparei para receber o novo de Deus não chegaram no limite do seu potencial? Porque é você quem limita o quanto de Deus você quer. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se existe falta de fé ou se existe pouca fé, o único responsável pela medida de fé que eu carrego sou eu. Porque só quem pode parar, fechar a porta do quarto e me alimentar da palavra de Deus sou eu. Quanto mais eu me exponho à presença e à palavra, mais porção de fé eu recebo. Você quer um exemplo? Quantidade de dons e talentos. Pastor, Deus me deu poucos dons e talentos. É verdade, isso pode acontecer, porque se a Bíblia diz que o Senhor deu talentos a alguns em medidas diferentes, você pode ter começado a jornada com menos talentos, mas a Bíblia diz que o Senhor mede e Ele acrescenta aqueles que são fiéis ao que receberam uma medida maior do que receberam inicialmente. E o Senhor recolhe daqueles que receberam e não fizeram nada com o que receberam, e Ele atribui àqueles que estão zelando pelo que receberam uma medida ainda maior. Ou seja, quem é zeloso com o que Deus deu, recebe mais de Deus. Quem não é zeloso, até o pouco que recebeu pode ser retirado. Preciso de sabedoria, pastor. A Bíblia diz: Deus dá a sabedoria livremente àqueles que pedem. Mas sabe o que é interessante? Eu falei sobre isso semana passada, eu quero repetir aqui. Tem pessoas aqui que têm 3 especializações e continuam usando a desculpa que não tem tempo para ler 4 evangelhos. Vai ser muito frustrante você chegar nos céus e ser PhD, ter MBA, você ser expert em algo, você não ter lido 4 evangelhos e entender a base do reino de Deus. Nos tornamos especialistas de coisas que duram décadas. Não conhecemos o básico daquilo que dura para sempre. Nos tornamos especialistas em coisas que acreditamos que são de longo prazo. Se você está comigo? Investimento de longo prazo. O maior investimento de longo prazo que você pode fazer, irmão, é a vida eterna. O galardão e a salvação ecoam na eternidade. Não duram 20 anos, 50 anos, 60 anos, não. Eles duram para sempre, porque o reino de Deus, ele é inesgotável. Alguém comigo aqui nessa manhã? Então existe uma realidade no reino de Deus e existe uma realidade no reino da terra. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais.
Mas o homem espiritual não pode mais viver olhando só para as coisas naturais. É como alguém que foi feito para caminhar e decidiu rastejar. Você adquiriu a qualidade de andar de pé. Não volte para o lugar que Deus te tirou. É como alguém que acendeu a luz e consegue enxergar os detalhes. Não apague a luz que Deus estabeleceu sobre os lugares por onde você caminha. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Mas a luz, ela não fala. Quando a gente acendeu essas luzes aqui, as luzes, elas não falam para mim: André, você tem 6 passos até o final do palco, você tem 4 passos até o degrau do palco, você tem 8 passos até o púlpito. Não, a luz, ela não fala, mas ela revela o caminho. Então quando a luz de Deus invade a tua realidade natural, tudo que estava em trevas agora está em luz. Você vai discernir. Pastor, eu me converti, parece que tudo piorou lá na empresa, eu estou vendo cada coisa. Não, irmão, isso é o que já existia, agora você consegue ver. Pastor, meu casamento está em crise, antes estava tudo bem. Não estava tudo bem, mas agora você consegue ver. Pastor, 2 sócios saíram da empresa, um me traiu. Não, eles já estavam fora, ele já estava te traindo, agora você consegue ver. Irmão, então não volte para um lugar que Deus te tirou. A luz dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. Alguém comigo aqui? A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão profundas trevas estará. Ou seja, a perspectiva pela qual eu vejo as coisas ao meu redor define como está o meu interior. Se eu consigo ver realidades superiores, eu não me abato, independente e apesar das realidades que me cercam. Pastor, é fácil? Não, se fosse fácil estava todo mundo aqui levitando. Mas é possível, está disponível, e esse é o plano. Se você perguntar qual o propósito de Deus, a partir da nova aliança, nos trazer de volta para esse lugar de imagem e semelhança, e a partir desse lugar governarmos com Ele na terra, até o dia que estaremos junto com Ele na glória. Então você precisa conhecer a realidade do reino que você faz parte. Como você pode representar um reino que você não conhece? O Hira está aqui, ele foi para o Japão mês passado, ficou 1 mês lá, foi em busca das... Como é que é o nome? Cerejeiras, eu ia falar laranjeiras. Ele falou: pastor, a gente faz um caminho em busca das cerejeiras. É 1 semana só que elas florescem, depois as folhas caem. E tem japoneses do mundo inteiro que vão para a sua terra natal para viver esse momento. Irmão, ele pode falar de um lugar que ele foi gerado. Eu não sei como é, eu não sei como funciona, eu não sei o cheiro que tem, eu não sei os caminhos. Então entende algo: como podemos apresentar um reino que não conhecemos as realidades dele? John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. A gente fala que o problema da igreja são os pastores, os líderes, o mau testemunho. Não. O problema da igreja muitas vezes está sendo a própria igreja. Porque na empresa que você trabalha, você fala para todo mundo: Jesus é suficiente, mas quando vem uma má notícia, a gente desaba. A gente fala para todo mundo que está doente: Jesus cura, mas quando a doença é na nossa casa, a gente desanima na fé. A gente fala para todo mundo: Jesus é suficiente, Ele vai te manter de pé, mas quando as tempestades batem no nosso casamento, tem muita gente que desvia. Irmão, guarda isso aqui: nem todo deserto altera o nosso caráter, mas todo deserto revela Ele. Tem desertos que a gente percebeu que a gente não estava tão firmado assim, a gente não cria tanto assim, a gente não estava tão fortalecido assim. Então guarda isso aqui em nome de Jesus: o evangelho que você vai apresentar é a mesma medida de evangelho que você conheceu. O reino que você vai representar é a mesma medida de reino que você conheceu. Então você não pode falar de um reino que você não conhece. Você precisa viver as realidades do reino de Deus. E no reino de Deus, cura, sinais e maravilhas acontecem naturalmente. Tem muita gente morrendo para conquistar riquezas. No reino de Deus, Ele usou as riquezas da terra para pavimentar as ruas dos céus. As ruas
coroas são como de ouro, irmão. Aquilo que homens morreram tentando conquistar, Deus usou para pavimentação. Deus está dizendo: não há nada que aos seus olhos brilhe na terra que seja superior às realidades do reino dos céus, porque o meu reino é o reino de paz, justiça e alegria. Ele é inabalável, ele é invencível. Vamos, alguém comigo aqui? Ele é ilimitado, ele é eterno. Existe uma diferença abismal entre o reino de Deus e o reino da terra. A Bíblia diz, olha que poderoso isso aqui, irmão. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O profeta está dizendo que no ano em que o rei morreu, Deus deu para ele uma revelação da sala do trono. E a Bíblia diz que quando o profeta se aproxima da sala do trono de Deus, ele tem medo. Ele fala: Senhor, ai de mim, que sou homem impuro e habito em meio a homens de impuros lábios. Então um dos anjos vai, pega uma brasa do altar, toca os lábios dele, e ele permanece naquele lugar, e ele tem uma visão naquele lugar. Enquanto os olhares dele viam pecado e impureza, os anjos em torno do trono de Deus, que olhavam de cima para baixo, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos declarar isso nessa manhã. Levante suas mãos e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos, só a igreja, só as vozes. Declare: Santo. Vamos falar com mais convicção, vamos. Santo, Santo, Santo. Cheia da glória de Deus. Sabe o que é poderoso nessa revelação? É que o profeta que veio da terra, quando olha da terra para os céus, ele fala: Senhor, ai de mim, a terra está em meio a pecado, impureza, meus lábios são impuros, o meu povo é impuro. Mas a Bíblia diz que quando ele é levado à sala do trono de Deus, ele vê os querubins, serafins que olham a terra de cima para baixo. Eles falam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Irmão, se você olhar a sua empresa da terra para os céus, você vai ver problemas, escassez, portas fechadas. Mas se você olhar para a tua empresa dos céus para a terra, você vai saber que toda a sua empresa está cheia da glória de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Se você olhar para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, da terra para os céus, você vai ver problemas, debilidades, disfuncionalidades, você vai ver desafios, atritos. Mas se você olhar a tua casa, o teu casamento, os seus filhos, dos céus para a terra, você vai declarar: toda a minha casa está cheia da glória de Deus. Se olharmos para o Brasil, a gente vai ter discordâncias políticas, governamentais, projetos de governo. A gente não vai concordar com tudo. A gente vai ter preocupações talvez com a economia, com algumas coisas que estão sendo estabelecidas, com fenômenos naturais. Você vai dizer: o Brasil está um caos, o Brasil está em desordem. Mas se olharmos dos céus para a terra, a gente vai declarar com autoridade: o Brasil está cheio da glória de Deus. São Paulo cheio da glória de Deus. Alphaville, Barueri, Santana cheio da glória de Deus. Lagoinha, Alphaville cheia da glória de Deus. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vi Jesus. Alguns que caminham perto me acham otimista, alguns me acham visionário, alguns me acham ousado. Na verdade, eu só escolhi ver as coisas por uma perspectiva diferente. Eu não tenho uma visão extraordinária de ministério, nada muito diferente do que a gente já viu muita gente fazer. Eu não tenho uma fé mais ousada do que muita gente que você conhece. E eu não sou otimista, porque o otimista, ele se move debaixo de uma sensação. Ele não sabe explicar o porquê, mas ele acredita que vai dar certo. Não, eu escolhi ver as coisas pela perspectiva de Deus. As coisas estão indo mal, vai ficar tudo bem. Deus continua soberano, Ele está no seu trono, governa de geração em geração. Me tirou do leito em 2018, 17, me poupou no ventre da minha mãe em 1988, quando os médicos queriam que ela abortasse.
vai ficar tudo bem. Ele me livrou no passado, vai livrar de novo. Ele cuidou de mim no passado, vai cuidar de novo. Quando a gente pensa em avanço da igreja, irmão, a igreja é dele. A única preocupação que eu tenho que ter é de ouvir o que ele está falando e estar debaixo da agenda que ele tem para a sua igreja. Porque se o projeto é dele, a igreja é dele, a agenda é dele, ele não vai deixar faltar recursos para aquilo que ele mesmo começou. Ele é fiel para concluir aquilo que começou. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus geraria em nós alguma expectativa que ele não tem o intuito de cumprir? Então qual que tem que ser o temor do homem de Deus? Estar ouvindo a Deus. Se você ouviu uma palavra de Deus, você não vai temer, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Se você me perguntar qual que é o seu medo, André, eu boto medo entre aspas. Qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua angústia? O que te consome? Eu preciso estar ouvindo direito. Porque à medida que aumenta a tua influência, o teu alcance, a força da tua liderança, o tamanho da sua igreja, se em algum momento eu ouço errado, muita gente pode estar caminhando errado. Porque o líder recebe essa graça de contagiar quem lidera com visão. E é por isso que um líder precisa estar debaixo de discernimento, obediência e uma direção clara de Deus. Senão a gente pode estar correndo para lugar nenhum. Lembra do povo no deserto? 40 anos em círculos. A sua casa, você que é homem, sua casa está debaixo do seu governo. Pastor, não há governo lá. A omissão já é uma posição. Os seus filhos estão debaixo do teu governo. Você que é empresário, a tua empresa está debaixo do teu governo, da tua liderança. Então o que a gente precisa? Se manter nesse lugar de dependência. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não falar, eu não falo. Se o Senhor não pedir, eu não dou. Se o Senhor me pedir, eu entrego. O salmista, ele fala algo que eu amo, esse salmo. Davi, ele diz: eu não dormirei e as minhas pálpebras não descansarão até que a presença de Deus volte à cidade. Lembra quando o faraó dá governo a José? Ele coloca um anel de governo na mão de José, ele coloca sandálias nos pés de José, ele diz:
homem tem tanta autoridade nesse lugar como José. Só eu tenho mais autoridade do que José quando estiver assentado no trono. E ele fala algo poderoso. Irmão, o entendimento de governo de Faraó é maior do que o entendimento de grande parte da igreja cristã hoje. Ele diz: nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra dele. Sabe como a gente precisa se mover como igreja? Nenhuma mão se levanta e nenhum pé se move sem que haja uma palavra de Deus. Eu não começo se ele não falar, mas se ele falar eu começo independente do que os outros pensam. Eu não me lanço se ele não falar, mas se ele falar eu me lanço independente do que os outros acham. O problema, irmão, é que a gente tem confundido a multidão de conselhos com os conselhos da multidão. Às vezes uma opinião te parou, algo que alguém falou a teu respeito te desanimou. Irmão, se eu fosse me mover pela palavra e pela opinião de homens, eu teria parado lá atrás. Mas teve vários momentos em que eu precisei negligenciar o que os outros falavam e pensavam e continuar ouvindo aquilo que Deus estava falando a meu respeito. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Feche seus olhos. Eu profetizo que você ainda esse ano vai caminhar debaixo de um temor, uma medida de tremor ainda maior do que você já caminhou até aqui. Seus pés não vão vacilar, você não vai se frustrar, você não vai correr atrás de coisas que não são de Deus, você não vai forçar portas que não são para você, você não vai entrar em sociedades que não alegram o coração de Deus. Deus vai te dar discernimento para discernir tempos e estações, para discernir motivações, para discernir corações. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. Você vai ser assim. Você vai discernir lugares, ambientes, reuniões. Você não vai se mover por oportunidades. Você não é um oportunista, você é um filho de Deus. Você vai se mover debaixo de palavras de Deus, debaixo de promessas de Deus. E você vai ver a fidelidade do Senhor sobre você e sobre os seus filhos. E ela vai se estender sobre os filhos dos seus filhos. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. E você vai ver a bondade dele te dando o que você não poderia ter, te colocando em lugares que você não poderia estar, te dando uma sabedoria que você não poderia comprar. Você vai ser considerado culto e sábio por homens cultos e eruditos, mesmo que você não tenha comprado ou conquistado isso de forma humana. Não, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Deus vai levantar homens sábios, homens de governo, homens que lideram muitos homens, homens que abrem mercados, homens que lideram frentes, homens que lideram estados, homens que lideram nações, homens que lideram ministérios, que vão liberar destinos de milhares de pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus, não só para quem está nesse auditório, não só para quem está me ouvindo agora online ao vivo, mas se você está ouvindo essa mensagem em 2032, em 2040, essa palavra é para você, porque nós cremos que toda palavra profética, ela não está limitada ao tempo, não, ela transcende o nosso tempo natural. Eu declaro em nome de Jesus, seja você quem for, esteja onde estiver, ouvindo no ano que for, eu declaro Deus liberando o teu destino, e você caminhando debaixo de obediência e de graça de Deus e de favor de Deus. Talvez aos olhos naturais você esteja cativo, mas eu creio que assim como José, da noite para o dia, Deus pode te dar governo. Você pode estar sendo perseguido como Davi, mas eu creio que Deus vai bater em retirada. Os seus inimigos virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro em nome de Jesus que a obediência e a dependência serão marcas da sua jornada de fé. Você não vai se vangloriar dizendo fui eu quem vi, fui eu quem fiz. Não, 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 não. Você vai dizer: o Senhor me deu, o Senhor fez, o Senhor abriu, o Senhor concedeu, o Senhor derrotou os meus inimigos na minha presença, o Senhor abriu portas de milagres, o Senhor abriu as comportas dos céus, o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que eu havia pedido ou pensado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Porque dele é a glória, o poder e a majestade para sempre e para sempre. E Ele é glorificado de geração em geração. E os nossos feitos apontarão para Ele. Os nossos feitos apontarão para a bondade dEle. As mãos do Senhor estão sobre a nossa casa.
sidewalks meet. An elderly lady steps into the street. Her hands shake gently, her pace is slow, but she's not alone, there's a friend in tow. With eyes so bright and a wagging tail, a loyal companion so fierce yet frail, guiding her steps in the evening glow, keeping her safe wherever they go. With eyes so bright and a wagging tail, a loyal companion so fierce yet frail, guiding her steps in the evening glow, keeping her safe wherever they go. A furry guardian walking by her side, in the rush of the world there's no need to hide. With every bark and every bound, they navigate this bustling town. Through sunny days and stormy nights, with every stride they win their fights. Together strong they brave it all, side by side they'll never fall. In the heart of the city, where lights are bright, they walk together through day and night. A friendship pure, a bond so true, they've got a rhythm meant for two. A furry guardian walking by her side, in the rush of the world there's no need to hide. With every mark and every bound, they navigate this bustling town. This bustling town. Ooh, this bustling town. A furry guardian walking by her side, in the rush of the world there's no need to hide. With every bark and every bound, they navigate this bustling town. Bustling town. This bustling town. Ooh, this bustling town. This bustling town. E toda terra está cheia da glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.